Olá, este é um episódio especial do podcast Contas Poupança. Se veem habitualmente as reportagens do Contas Poupança, às quartas-feiras, no Jornal da Noite na SIC, sabem que entrevisto muitos especialistas, governantes e autoridades. Como o tempo em televisão é escasso, muitas vezes só é aproveitada uma pequena parte dessas entrevistas. Há muitas informações importantes que acabam por não ser partilhadas ou detalhes que não são tão aprofundados como poderiam ser por falta de tempo. Como aqui no podcast não temos esse problema, partilharei convosco estas entrevistas mais longas para quem quiser aprofundar o tema. Esta semana entrevisto Inês Drummond, vice-presidente do Conselho de Administração da CMVM, sobre o novo comparador de PPR da CMVM, que tem todos os PPR que estão ligados a fundos de investimento em Portugal. Historicamente são os mais rentáveis, mas também têm maior risco. Neste comparador vai encontrar mais de 120 PPR para o ajudar a escolher o que for mais compatível com o seu perfil de investidor e as suas possibilidades financeiras. Ouça a entrevista e veja como pode usar esta ferramenta para escolher o melhor PPR para si. 3, 2, 1... O meu desafio para 2026? Ter um plano para investir. Inviste sem ter de mexer uma palha com as entregas programadas da app Ativo Bank. Agendo e altero quando quero. A partir de 25€ por mês, um mês de cada vez. Não dispensa a consulta da informação contratual e pré-contratual legalmente exigida. O investimento em valores mobiliários não garante os montantes investidos, existindo por isso o risco de perda da totalidade do capital. Ativo Bank e Ativo Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Ativo Bank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23. O que é este comparador de PPRs que foi agora recentemente criado pela CMVM? Este comparador faz parte, aliás é um pouco mais vasto, o nosso objetivo é ter um comparador um pouco mais vasto do que o comparador de PPRs. Este é o primeiro passo do nosso comparador de instrumentos financeiros, que faz parte e foi anunciado aliás há um ano, cerca de um ano, no âmbito do plano estratégico da CMVM de 2025-2028 e tem como principal objetivo promover a confiança do investidor no mercado de capitais. E a confiança promove-se com conhecimento. Não há confiança e não há participação no mercado de capitais se os investidores não tiverem conhecimento. E, portanto, esta é uma ferramenta adicional de conhecimento relativamente àquilo que é, neste caso, os PPRs que estão disponíveis no mercado, PPRs sob a forma de fundo de investimento, que são aqueles que são supervisionados pela CMVM, e, portanto, promove a partilha de informação sobre variáveis objetivas e claras, variáveis core, digamos assim, variáveis como a rentabilidade, os custos e o risco, de cada instrumento financeiro ou de cada PPR sob a forma de fundo de investimento, de forma a que o próprio investidor tome decisões mais informadas. Portanto, esse é o principal objetivo. Pode também ter consequências indiretas, positivas, diria, no mercado, porque a partir do momento em que divulgamos informação comparável, em que temos, no fundo, o que permite explorar toda a oferta, neste caso, PPR sob a forma de fundo de investimento, que estão disponíveis no mercado, há também aqui algum tipo de, ou pode haver aqui algum tipo de incentivo de promoção do próprio value for money, ou seja, aquilo que cada investidor poderá ter ao adquirir cada instrumento financeiro em termos de rentabilidade, mas obviamente tendo em conta o risco e os custos em que terá que incorrer. Começando pelo princípio de tudo, o PPR é um produto financeiro conhecido pela maior parte dos portugueses, já existe há décadas, tem vantagens fiscais, é conhecido sobretudo por causa disso, mas acha que os portugueses já compreenderam de uma forma geral, ou melhor dizendo, de forma generalizada, a diferença entre vários tipos de PPR, ou a ideia que as pessoas têm é que tenho de fazer um PPR até ao fim do ano para poupar dinheiro no IRS? Depende dos investidores ou dos potenciais investidores. Penso que poderá não haver toda a informação, ou poderão não ter disponível toda a informação necessária, ou poderão não ter procurado toda a informação e pode haver de facto essa digamos, a não consciência de que existem PPRs distintos no mercado. E, portanto, este tipo também de iniciativa, a par de iniciativas de outras autoridades de supervisão, como a ASF, que supervisiona outro tipo de PPRs, são bastante positivas, também permite esse melhor conhecimento daquilo que está disponível no mercado, mais uma vez para, no fundo, ter uma decisão de investimento mais informada, que não olhe só também para a questão fiscal, mas que olhe também para outras características muito relevantes do produto, nomeadamente o nível de risco, que tem que ser compatível, ou deve ser compatível com a nossa própria capacidade de lidar com o risco, ou seja, maior ou menor aversão ao risco. Portanto, penso que este tipo de iniciativa acaba por corrigir
há alguma falta de conhecimento ou contribuir para corrigir alguma falta de conhecimento sobre este tipo de produtos. Então vamos começar por aí. Há dois tipos de PPR. Há os seguros PPR que têm capital garantido e que são supervisionados pela ASF, que é outra entidade supervisora em Portugal. Então, estes PPRs, especificamente, que são supervisionados pela CMVM, como é que explicaria a quem não percebe nada disto, que PPRs é que são comparados no vosso comparador? Pois, o que nós temos no nosso comparador e aquilo que o comparador permite é, por um lado, ter... ou seja, se eu já tiver a ideia de um PPR onde quero investir ou quero comparar com outros, com o mercado, permite escolher um determinado PPR que tem subjacente um fundo de investimento. Fundo de investimento esse que pode ser um fundo de investimento em valores imobiliários, como seja de ações, ou de obrigações, ou misto, ou harmonizado, mas sempre um fundo de investimento, nunca, por exemplo, um seguro. Esses não estão disponíveis, não são supervisionados por nós. E permite, no fundo, pegar nesse PPR e poder comparar naquelas 3 componentes básicas que eu referi anteriormente, portanto, retorno, custo e riscos, com aquilo que existe no mercado também, sempre na perspectiva de fundos de investimento, porque são esses que nós supervisionamos. Então, se eu quiser fazer um PPR com capital garantido, posso e devo utilizar o comparador da ASF, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Se eu quiser escolher um fundo PPR que não tem capital garantido, que tem um fundo de investimento subjacente, sim, então vou usar o comparador da CMVM. É essa a principal diferença? Sim, é porque o produto, o instrumento ou o produto financeiro que está subjacente é diferente. Utilizando apenas o comparador da CMVM, não há nenhum com capital garantido? Não há, são todos, têm todos subjacentes fundos de investimento e, portanto, as regras associadas aos fundos de investimento. Que historicamente têm mais rentabilidade do que os produtos com capital garantido. Por aí tem a ver com a questão do risco e da rentabilidade e da relação que existe entre estas duas variáveis e se eu quiser mais rentabilidade a médio e longo prazo, terei, ou normalmente está associada a produtos com maior nível de risco. E daí também, isto é um instrumento PPR, portanto um instrumento também de poupança de médio e longo prazo e, portanto, é relevante ter subjacente que a rentabilidade, no fundo, pode atingir valores mais significativos, mas são investimentos de médio e longo prazo, ou seja, não são investimentos em que eu esteja a investir e a desinvestir diariamente, certo? Quantos PPRs é que estão neste comparador atualmente, no momento em que estão? Considerando todas as categorias, são 126, certo? Considerando todas as categorias de cada um dos fundos de investimento. Então certo? tenho muito por onde escolher. Tem bastante para onde escolher, sim. Qual deve ser o principal critério quando eu utilizar este comparador? E pode começar por explicar onde é que eu encontro este separador. Portanto, estamos a falar de um comparador com que as pessoas saibam onde encontrá-lo. Sim. E, portanto, qual deve ser, que dados é que eu já devo ter para depois encontrar a resposta mais adequada para mim, se eu quiser escolher um fundo? Pronto, primeiro começando por onde encontrar o comparador. Portanto, ele está disponível no portal do investidor e o portal do investidor pode chegar lá de 2 formas simples. Uma é no fundo fazer uma pesquisa direta na internet, no portal do investidor, então ir ao site da CMVM e clicar no portal do investidor, que está bastante visível. E dentro da página principal do portal do investidor tem uma caixa específica relativa ao comparador. Portanto, aí chega ao comparador e o comparador está subdividido em 2 formas de consulta de informação. Como eu referi anteriormente, se nós já tivermos um produto ou um instrumento financeiro em vista, o comparador, que é a primeira forma de ver a informação ou de analisar a informação, permite escolher esse PPR e depois comparar com o mercado ou com um determinado segmento. Ou seja, posso utilizar filtros e posso, por exemplo, comparar um determinado PPR que tem uma classe de risco 3, por exemplo, com todos aqueles PPRs sob a forma de fundo de investimento que têm a mesma classe de risco. E, portanto, aí comparo para retorno, custos e risco para essa classe de risco específica. Obviamente aí a classe de risco será a mesma, não é?
Já agora, relativamente começando pelo retorno, nós optamos por apresentar sempre o retorno médio anual, mas temos várias, dependendo obviamente também da própria duração do fundo, temos a rentabilidade anual a 1 ano, a 2, 3, 5 e 10 anos. Obviamente para muitos fundos, por exemplo, que são fundos mais recentes, já não surge a rentabilidade média anual a 10 anos porque não há essa informação. E aparece em branco. Aparece em branco, parece um traço, ok? Depois, por exemplo, quando nós apresentamos o comparador foi em dezembro de 2025, obviamente já tínhamos percorrido quase todo o ano de 2025 e, portanto, pode-se também tornar útil para o investidor, ou potencial investidor, ou utilizador, digamos assim, do comparador, saber qual foi a rentabilidade associada ao ano em que está. E, portanto, apresentamos também o tal year-to-date, a rentabilidade year-to-date, que me dá a rentabilidade do ano em que eu estou, nesse caso em dezembro de 2025 seria o ano de 2025, tendo em conta a última informação reportada pela entidade supervisionada relativamente àquele fundo. E a rentabilidade é sempre calculada com base na evolução do valor da unidade de participação do fundo. E já é um valor líquido das comissões? É líquido dos encargos, chamados encargos correntes. Então seria o valor que eu teria na minha conta naquele dia. Já líquido de custos. Comparação. Exato. Mas depois também tenho a possibilidade de ter os custos isoladamente, ou seja, tenho a rentabilidade líquida de custos correntes, mas tenho também a chamada TEC, que é a taxa de encargos correntes, e que engloba, como o próprio nome indica, os encargos correntes, ou seja, comissões, por exemplo, de gestão, taxa de supervisão, e portanto tudo aquilo que são encargos correntes exclui, por exemplo, comissão de resgate. Isso é um ponto importante, ok? Portanto, não estão todos os custos, estão os custos correntes e está também autonomizado. E finalmente temos o risco calculado pela volatilidade da rentabilidade. Portanto, também um ponto relevante é que uma volatilidade pode-se alterar ao longo do tempo, o risco também se pode alterar ao longo do tempo. E isso também está disponível no nosso comparador. Portanto, a evolução do risco ao longo do tempo de um determinado PPR sob a forma de investimento. E, portanto, tenho estes 3 indicadores calculados desta forma. Para além da questão do comparador, eu depois também posso explorar a informação em formato de lista. Okay? Portanto, tem o comparador, que é a primeira, há pouco referi, há 2 formas de consultar, no fundo, o comparador. O comparador propriamente dito, e depois a lista. A lista é mais, eu diria, mais útil quando eu ainda não tenho a ideia de um instrumento financeiro específico e quero explorar aquilo que existe no mercado. Mais uma vez, a lista tem estas 3 variáveis base, é aí que aparece a rentabilidade year-to-date, é nessa listagem. Tenho, no fundo, todos os fundos, mais uma vez posso filtrar a informação em determinadas categorias e posso ordenar os fundos de acordo com os critérios. Posso, por exemplo, ordenar os fundos de acordo com a rentabilidade, ou com o risco, ou com os custos. Okay? E permite-me também tirar a informação, extrair a informação para formato Excel, o que também pode ser útil, porque, por exemplo, todas as comparações que nós fazemos ou que estão disponíveis no comparador têm como base uma mediana. A mediana é basicamente o ponto central de uma distribuição e tem a grande vantagem de tratar de forma mais robusta, digamos assim, situações de outliers, de valores extremos da distribuição. Mas se um determinado utilizador do comparador quiser utilizar outras métricas, como por exemplo a média, é muito simples, basta extrair a informação, consegue extraí-la com um fecheiro Excel e depois trabalhá-la utilizando outras métricas que entendem outro tipo de análise. A minha pergunta é nesse sentido, que é... Porque é que decidiram fazer este comparador? Qual é a utilidade do comparador para quem nos está a ver e a ouvir e que quer fazer um PPR, mas não sabe sequer por onde começar? Há utilidade, obviamente, para quem quer investir, ou seja, para quem tem um determinado montante de poupança, está a ver, no fundo, o que é que existe no mercado em termos de produtos financeiros de investimento, e este comparador permite, mais uma vez, ter uma visão daquilo que é a oferta no mercado de PPRs sob forma de fundo de investimento e comparar, e ter também uma visão por PPR nestas 3 componentes que, como eu refiro, são componentes muito claras, muito fáceis de perceber. O próprio comparador depois tem uma série de notas que explica como é que elas são calculadas e que são variáveis objetivas. Portanto, dá-me, no fundo, para dá-me não só uma noção do mercado, daquilo que está disponível no mercado, como para cada PPR, no fundo, uma visão, eu não gosto muito destas palavras, mas pronto, uma visão holística desse fundo nas suas características core.
Dito isto, deixa-me só referir um ponto que é extremamente relevante. Isto obviamente não dispensa a consulta de informação mais detalhada, onde obviamente tem, por exemplo, aquelas comissões que eu há pouco referi que não estão na taxa de encargos correntes, como por exemplo a comissão de resgate, está lá essa informação. E portanto, mesmo nessa linha, tem lá uma coisa que diz, uma coluna que diz PDF ou IFI, em que eu, carregando lá, fico a ler, tenho a possibilidade de ler toda a informação sobre esse PPR, para saber exatamente o que é que eu estou a comprar. E posso ir Isto facilita bastante a vida das pessoas, que não têm de andar à procura de um a um nas várias páginas das entidades que comercializam esses PPR. Está na tal listagem que eu referi, não na primeira forma de ver a informação, mas na segunda. Então, a primeira função deste comparador é, se eu já tenho o nome de um PPR em mente, porque vi na publicidade, porque me falaram dele, outra coisa, escrevo lá, e ele dá-me essas informações em comparação com os outros. É isso? Dá-me a informação em comparação com os outros. A outra opção é, eu não conheço nenhum, quero saber o que é há em Portugal, e vou à listagem e escolho pela rentabilidade, nos vários prazos, a questão das comissões e o risco que ele tem. Exatamente. Pronto. O risco, para quem não sabe, vai de 1 a 7. Exato. Tá? 1 é praticamente sem risco, embora todos têm risco. 7 é o mais arriscado de todos, que é importante que as pessoas tenham esta noção, que quando falamos em mais arriscado, é no fundo que tem uma maior percentagem de ações. Podemos traduzir desta forma ou há outros detalhes para nós explicarmos às pessoas o que é que mais arriscado tem a ver, significa que tem uma maior volatilidade na rentabilidade. O que acontece é que a rentabilidade associada a ações tende a ter uma maior volatilidade. É por aí que no fundo... Ou seja, tanto sobe muito como desce muito. É isso? Podemos traduzir assim para... Maior volatilidade. Exatamente. Muito bem. Então... Mas posso já agora acrescentar um ponto, tendo em conta a última questão, que eu acho que este comparador é útil não só para quem pretende investir, mas também para quem já investiu. Ou seja, porque eu acho que há muito aquela ideia, até pela questão que me colocou há pouco, não é? Por causa do efeito fiscal, eu compro um PPR e deixo estar ali. E quando se investe, convém seguir o seu investimento. E, portanto, este comparador também é útil para quem já investiu em PPR sob a forma de fundo de investimento. Pode, a partir desta ferramenta, também facilmente seguir o desempenho nestas 3 componentes do desempenho, o risco não é propriamente do desempenho, as características do fundo de investimento em que investiu no passado e ver outras oportunidades no mercado. E, portanto, isso também é útil para, imaginemos que ou pretende reforçar o seu investimento, ou pretende aferir-se de facto aquele investimento que fez ainda faz sentido ou poderá fazer um outro. E, portanto, e aí é que é relevante ter noção que, por exemplo, se a ideia for resgatar o fundo de investimento que eu tenho e adquirir outro, tem que se ter em conta também, por exemplo, as comissões de resgate, tanto quando se toma essa decisão. Portanto, mas aí, nesse caso, o ideal é fazer uma transferência do PPR e não resgatar, porque aí vai estar a perder dinheiro. Portanto, também é uma questão relevante, porque então este comparador pode ajudar a mexer com o mercado, porque ao trazer mais informação e mais transparência na informação, nós podemos ou fazer novos PPRs ou mudar os que temos. Claro. E isso faz parte da atitude do investidor, é seguir os seus investimentos atentamente e ir tomando decisões não precipitadas, mas informadas, que é isso que o comparador... Então, dentro dos fundos PPR sem capital garantido, pode parecer um pleonasmo, é um bocadinho. Há algum PPR que não esteja neste comparador? Portanto, se eu for a este comparador da CMVM, no portal do investidor, eu tenho a garantia de que estou a ver todos os que são comercializados em Portugal? São todos os PPRs, sob a forma de fundo de investimento, que estão disponíveis em Portugal. Portanto, posso confiar nestes resultados. A informação é-nos reportada pelas entidades supervisionadas. Que são obrigadas a fazê-lo. Que são obrigadas, portanto, no fundo, à luz, digamos, da regulamentação existente. E, portanto, a qualidade da informação que nós reportamos tem subjacente a qualidade da informação que nós utilizamos no comparador, melhor dizendo, tem uma ligação direta com a qualidade da informação que nos é reportada. E, portanto, aquilo que nos é reportado é disponibilizado. Então, é um excelente ponto de partida para quem quer escolher o chamado bom PPR, é isso? Que é sempre a pergunta que as pessoas fazem. Não, qual é o melhor PPR? O PPR mais adequado para a sua situação, porque, mais uma vez, o investimento depende
das nossas características, dos nossos conhecimentos e da nossa situação também, não é? Ou seja, a situação financeira, etc. Portanto, e não há o bom PPR, eu acho que há o PPR mais adequado para as características e a situação em que eu estou neste momento e aquilo que eu pretendo com o investimento. E, portanto, tenho ali mais informação, e não é só mais informação, é informação disponibilizada de uma forma simples, porque muitas vezes o excesso de informação, a informação prestada de forma demasiado complexa, até pode ter um efeito contraproducente e, portanto, é a informação prestada, pelo menos foi esse o nosso objetivo, de forma clara e objetiva e simples, e que permite ter mais, no fundo, conhecimento do mercado e tomar decisões mais informadas. Mais uma vez, não é o único elemento que existe, não é o único elemento que deve ser tomado em conta numa decisão. Há o IFI, já falamos dele. Há também a possibilidade de alguém que tenha menos conhecimento sobre este mercado, de consultar um profissional nesta área, que obviamente continua, como é óbvio, a ser útil. De quanto em quanto tempo é que é atualizada a base de dados deste comparador? Portanto, as rentabilidades são rentabilidades médias anuais, e, portanto, ela, a partir do momento em que tenhamos a informação do último dia útil do ano, ela é atualizada. A rentabilidade year to date é atualizada quando temos informação nova reportada pela CVM. E relativamente aos riscos e aos custos, a informação é-nos reportada anualmente, portanto também anualmente divulgamos atualizamos o comparador. O IFI, que como bem disse está disponível na listagem, é atualizado sempre que nos envia uma nova versão do IFI. Portanto, já agora só uma pequena nota que pode ser útil para quem consulta o comparador. Geralmente, no nível de risco, nós podemos ter o nível de risco disponível no comparador diferente do IFI. No caso do IFI ter sido atualizado em momento posterior à data de reporte da informação à CMVM, ok? Mas tem a garantia que o IFI é disponibilizado, ou seja, sempre que há uma nova versão da informação fundamental prestada aos investidores, ela é atualizada na listagem. Então, este comparador, em resumo, é um excelente ponto de partida para quem quiser começar a investir para o seu futuro, seja para a reforma, seja como ferramenta de investimento, para fazer escolhas informadas, conscientes e que nos tragam a maior rentabilidade possível. Precisamente, tendo em conta o risco e os custos associados. Os resultados são claros e são fáceis de obter, mas que cuidados é que eu devo ter enquanto utilizador ao utilizar este comparador? Um cuidado que temos que ter sempre em qualquer investimento que fazemos. A rentabilidade passada não significa rentabilidade futura, ou seja, o facto de eu ter tido um passado ou o instrumento financeiro ter uma rentabilidade elevada no passado não é garantia que a rentabilidade futura vai também ser elevada. Obviamente que a informação passada é informação, a performance passada é uma informação útil, mas não serve de garantia para aquilo que no futuro irei ter em termos de rentabilidade. Isso é sobretudo útil porque em alguns resultados, nas simulações que eu fiz ou nas comparações que fiz, vamos encontrar alguns PPRs em que num determinado ano tiveram resultados extraordinários por várias circunstâncias do mercado, porque apostaram, entre aspas, ou investiram numa determinada empresa que disparou ou qualquer coisa do género. Portanto, o ideal é sempre vermos a médio e longo prazo, a 3, 5 e 10 anos, porque se virmos só um ano, pode ter sido só um ano, com aspas ou sem aspas, de sorte. Por isso é que nós disponibilizamos essa informação com outras periodicidades. Não é periodicidades, é com outras, na maturidade também, prazos, né? Com prazos diferentes precisamente para ter essa informação. É experimentar. É experimentar, exatamente. E ver se tem informação que seja útil. Pois, na parte dos custos já referi, tem só os custos correntes, portanto os custos, por exemplo, com o resgate, a parte fiscal não está disponível. A parte fiscal não está disponível, nós não disponibilizamos essa parte, não nos compete. Os custos que não são custos correntes estão no IFI, que também é disponibilizado. Depois um outro ponto que eu referi anteriormente, que é o risco que também pode variar ao longo do tempo, porque depende da volatilidade da rentabilidade. Sendo que, permita-me só fazer essa questão, que é, no caso das comissões de resgate, até nem são muito habituais nos fundos PPR, à exceção do primeiro ano. Pelo menos na maior parte dos casos, não há comissões de resgate. Portanto, se houver, tenho de ir ver ao IFI, garantir que não tem, porque pode ser uma desagradável surpresa. E nem de subscrição, também não temos, acho que normalmente são zero. E o que nós também, tendo em conta estes cuidados a ter, tudo isto que eu referi está disponível também no comparador, ou seja, incluímos uma secção que nós chamamos notas, portanto,
em que tem não só a forma de cálculo destas variáveis, para quem quiser saber mais sobre elas, como também estes cuidados a ter. Tentamos, obviamente, passar a mensagem da forma mais simples possível, mas para as pessoas terem isso presente quando consultarem o comparador. Muito obrigado por ter acompanhado esta entrevista a Inês Drummond, vice-presidente do Conselho de Administração da CMVM, sobre o novo comparador de PPR da CMVM, que tem todos os PPR em Portugal ligados a fundos de investimento. Em www.contaspoupanca.pt, pesquisando no motor de busca comparador de PPR, vai encontrar a reportagem onde mostramos como deve usar este comparador com casos reais. Eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Boas poupanças! 3, 2, 1... O meu desafio para 2026? Ter um plano para investir. Inviste sem ter de mexer uma palha com as entregas programadas da app AtivoBank. Agendo e altero quando quero. A partir de 25 € por mês, um mês de cada vez. Não dispensa a consulta da informação contratual e pré-contratual legalmente exigida. O investimento em valores mobiliários não garante os montantes investidos, existindo por isso o risco de perda da totalidade do capital. AtivoBank e AtivoBank Simplifica são marcas detidas pelo Banco AtivoBank S.A., instituição de crédito registada no Banco de Portugal sob o número 23.